Você já sentiu uma vontade incontrolável de fugir? Jogar tudo para o alto, ignorar aquela voz interna que te diz o que é certo, e simplesmente correr na direção oposta ao que Deus te chamou para fazer? Nós adoramos histórias de heróis que aceitam o chamado logo de cara. Mas a Bíblia é brutalmente honesta. Hoje, nós vamos olhar para o livro de Jonas. Um livro onde o profeta é o vilão, os pagãos são os justos, e o milagre não é um mar se abrindo, mas um peixe engolindo um homem rebelde. Prepare-se, porque essa é a história perfeita para quem está tentando se esconder de Deus. A nossa narrativa começa de forma direta. A palavra do Senhor vem a Jonas com uma ordem clara: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Nínive era a capital da Assíria, o império mais cruel e sanguinário da época. Eles eram os maiores inimigos de Israel. Pedir para Jonas ir pregar salvação em Nínive era como pedir a um sobrevivente de guerra para ir abençoar o exército que destruiu a sua vida. Qual é a reação de Jonas? Ele não discute. Ele simplesmente vira as costas. A Bíblia diz que ele desceu a Jope, comprou uma passagem e entrou num navio para Tarsis. Tarsis ficava no extremo oposto do mapa. Deus disse leste, Jonas foi para oeste. Ele estava fugindo da presença do Senhor. Mas aqui está a primeira grande ilusão da rebeldia: você pode fugir da vontade de Deus, mas você nunca vai conseguir fugir da presença dele. Quando você entra no barco errado, a tempestade é apenas uma questão de tempo. Deus lança um vento fortíssimo sobre o mar. A tempestade é tão violenta que o navio ameaça despedaçar-se. Os marinheiros, homens experientes, entram em pânico. Eles começam a jogar a carga ao mar para aliviar o peso e clamam aos seus deuses. É o caos absoluto. E onde está o profeta de Deus? A Bíblia nos dá uma imagem trágica. Jonas desceu ao porão do navio e dormia um sono profundo. O pecado tem esse poder anestésico. Ele te leva para o fundo. Jonas desceu a Jope, desceu ao navio, desceu ao porão, e te faz dormir enquanto as pessoas ao seu redor estão afundando por causa da sua desobediência. O capitão o acorda aos gritos: levanta-te, dorminhoco. Clama ao teu Deus, talvez ele se lembre de nós. Os marinheiros lançam sortes para descobrir quem era o culpado daquela tragédia, e a sorte cai sobre Jonas. Encurralado, ele finalmente confessa sua identidade. Sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Imagine a ironia. Ele diz que teme o Deus que fez o mar, enquanto foge dele num barco pelo próprio mar. Os homens perguntam o que devem fazer. E Jonas, preferindo a morte a ter que obedecer e salvar seus inimigos, dá a sentença: peguem-me e joguem-me ao mar, e o mar se acalmará. Eles o jogam nas águas revoltas. No exato segundo em que o corpo dele quebra a superfície da água, a fúria do mar cessa instantaneamente. Os marinheiros pagãos acabam adorando a Deus, enquanto o profeta afunda na escuridão. Parece o fim, não é? Mas Deus preparou um grande animal marinho para engolir Jonas. Durante 3 dias e 3 noites, Jonas fica nas entranhas daquele animal. Pense no cheiro, na escuridão, no terror psicológico. Aquele estômago escuro não era um castigo, era a sala de resgate. É no fundo do poço que Jonas finalmente faz a sua primeira oração no livro. Ele quebra o seu orgulho. E quando o arrependimento é genuíno, Deus dá ordens à natureza. O peixe vomita Jonas na praia. Uma segunda chance. Desta vez, Jonas obedece. Ele entra em Nínive e prega a mensagem mais curta e seca da história: ainda 40 dias, e Nínive será destruída. Ele não oferece esperança, não fala do amor de Deus. Mas o poder da palavra é tão grande que a cidade inteira, do rei ao mais pobre, se arrepende, veste pano de saco e clama a Deus. E Deus, em sua infinita misericórdia, perdoa a cidade e cancela a destruição. Nós esperaríamos que Jonas fizesse uma festa. Mas o capítulo 4 revela o coração doente do profeta. Jonas fica com muita raiva. Ele diz a Deus: foi por isso que eu fugi para Tarsis. Eu sabia que tu és um Deus clemente, misericordioso, tardio em irar-se e grande em bondade. Jonas odiava a graça de Deus quando ela era aplicada aos seus inimigos. Jonas sai da cidade, constrói uma cabana e senta-se na sombra para ver se Deus ainda ia destruir Nínive. Deus faz nascer uma planta para dar sombra a Jonas, e ele fica muito feliz. Mas no dia seguinte, Deus manda um verme ferir a planta, e ela seca. O sol bate na cabeça de Jonas, e ele deseja a morte de novo.
É aqui que Deus dá o checkmate. Jonas, você tem pena de uma planta que não te custou trabalho nenhum, que nasceu numa noite e morreu na outra. E eu não teria compaixão da grande cidade de Nínive, onde há mais de 120.000 pessoas que não sabem distinguir a mão direita da esquerda. O livro termina assim, com uma pergunta aberta no ar. Nós não sabemos o que Jonas respondeu. E sabe por quê? Porque a pergunta é para você. O que a história de Jonas nos ensina de forma prática hoje? Primeiro, não dá para fugir da presença de Deus. O seu barco para Tarsis pode até parecer confortável no início, mas a tempestade vai te encontrar. Deus te ama o suficiente para arruinar os seus planos quando eles estão te levando para a destruição. Segundo, o seu fundo do poço pode ser o seu transporte de volta. Se você está hoje na barriga do peixe, arcando com as consequências sombrias das suas próprias escolhas, não se desespere. Clame a Deus daí mesmo. O lugar do seu maior fracasso pode ser a sala de espera do seu recomeço. E terceiro, cuidado com a síndrome de exclusividade. Não fique bravo quando Deus abençoar pessoas que você acha que não merecem. A graça não é justa, a graça é de graça. Se você a recebeu, aprenda a celebrar quando os outros também a recebem. Se você ouviu a voz de Deus hoje, pare de fugir. Desça desse navio e volte para o seu propósito. A tempestade vai acalmar quando você alinhar a sua rota. Se essa história tocou o seu coração, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Fiquem na paz e até a próxima.